Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologar 7, um ponto de encontro onde nós dialogamos com o texto bíblico sobre teologia. Bem, nós estamos aqui na série Raízes e eu imagino que você esteja acompanhando aí já os nossos vídeos anteriores. Caso ainda não viu, eu peço que você assista a todos os vídeos. Esse é o nosso episódio número 10 dessa série e é importante que você tem aí toda a base, todo esse raciocínio que nós estamos construindo através do texto bíblico, ok? Nós estamos falando nesta sessão agora, especificamente sobre a igreja. Nós falamos ali do que é igreja, o conceito de igreja, e hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os dons espirituais, ok? Então eu já gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com os seus amigos, com os seus contatos aí. Também, se você gostar do conteúdo, clique aí no curtir, se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito, e também ative aí o sininho de notificações para que você não perca aí nenhum dos nossos vídeos, e assim que eles estiverem no ar, você já recebe aí em primeira mão, tá ok? E se quiser deixar um comentário aí também, vai ser muito bem-vindo, alguma sugestão, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, enfim, as suas colaborações e a sua impressão também sobre este conteúdo, ok? Vamos então para a Bíblia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, ok? Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. E nós vamos estudar um pouquinho sobre os dons espirituais, aquilo que a igreja recebe para se capacitar para a missão. E no próximo vídeo, já vou deixar aqui o spoiler, no próximo vídeo nós vamos falar especificamente sobre a missão da igreja. Então nós estudamos o que é a igreja, como ela é capacitada e depois nós vamos estudar para que ela é capacitada, ok? Então, 1 Coríntios capítulo 12 diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E agora então ele começa a falar especificamente sobre os dons. E ele diz assim no verso 4. Estamos aqui em 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha que coisa interessante esses três versos, o 4, o 5 e o 6. Aqui nós temos já uma fundamentação muito clara sobre os dons espirituais. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo é quem dá os dons. Existem outros textos que nós poderíamos usar aqui, mas eu não gostaria de me delongar, mas esse é um texto bastante claro também. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo é quem dá o dom, os dons espirituais. E existem dois tipos de dons, fazendo aqui um parênteses. Existe o dom natural e existe o dom espiritual. O dom natural são aqueles dons que você nasce e são dons para te capacitar para um trabalho, ok? Por exemplo, você pode ter o dom para ser um mecânico, você pode ter o dom para ser um vendedor, você pode ter o dom de ser um bom padeiro, de ser um médico, um advogado, enfim. Esses são os dons naturais. Mas existem os dons espirituais. Os dons espirituais, obviamente, são concedidos pelo Espírito Santo com um objetivo muito claro, que é capacitar a igreja para o trabalho, ok? Isso a gente vai ver melhor ainda com outro texto à frente. Então, quais são os dons espirituais? A gente vai
ver aqui alguma coisa também, mas são dons que o Espírito dá específico para cumprir a missão. Agora, nada impede de você usar um dom, um talento natural que você tem e consagrar a Deus, né? Você pode usar o seu dom, a sua profissão, para abençoar as pessoas e para proclamar o reino? Claro que pode. Você também pode usar esses dons, mas existem dons específicos que o Espírito Santo concede. O verso 5 nos diz que há diversidade nos serviços. Uma outra palavra para serviços aqui seria ministérios, ou seja, o local onde esse dom vai ser empregado. Mas diz aqui que o Senhor é o mesmo. E aqui o Senhor representa a segunda pessoa da divindade, que é Jesus Cristo. Então veja, o Espírito Santo ele concede o dom. Mas quem guia aonde esse dom será desenvolvido, onde esse dom será usado, é Jesus. Então, uma pessoa pode ter o dom de ensinar. Duas pessoas receberam o dom de ensinar, só que uma pessoa, Jesus guia para ser, por exemplo, um professor da escola sabatina. Então ele vai usar o dom de ensinar, sendo professor da escola sabatina. Mas uma outra pessoa que também recebeu o dom do Espírito de ensinar, vai ensinar numa classe bíblica, ou vai ensinar sendo professor de religião na escola adventista. Percebe como é diferente? Os dons têm o mesmo dom, mas eles usam esses dons em locais diferentes, em ministérios diferentes. Um ensina na igreja, na escola sabatina, o outro pode ensinar numa classe bíblica para interessados da igreja, o outro pode usar sendo um professor de religião. Então, o dom é o mesmo, mas o Senhor é quem guia no ministério. E o verso 6 diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui nós temos a pessoa de Deus produzindo as realizações, fazendo produzir os frutos. Então veja, a divindade como um todo está envolvida no processo de capacitação da igreja. O Espírito Santo dá o dom. Jesus guia o ministério. E Deus produz os frutos. Então, vamos usar um exemplo. Nós temos uma pessoa que tem o dom do pastorado, né? Ela tem o dom do ensino, de ser, para ser um pastor, nutrir a igreja como um pastor. Então, um recebeu o dom do pastorado, o outro também recebeu o dom do pastorado. Os dois vão fazer teologia. Os dois vão ser pastores. Só que um é pastor distrital, assim como eu. O outro é um grande evangelista. Vamos colocar aqui como o Joel Flores, ou o pastor Gonçalves, pastor Luiz Gonçalves. Eles são evangelistas. Então, o dom é o mesmo. O ministério é o mesmo. Os dois são pastores. É claro que um está servindo num local, o outro no outro, mas os dois estão servindo como pastores. Mas enquanto os frutos de um pastor produz aí 40 batismos, por exemplo, embora não seja fruto do pastor, mas o fruto da igreja, são 40 pessoas, o outro lá tem 1000 pessoas por ano. Mas aqui está dizendo que o mesmo Deus opera tanto no pastor distrital como opera num grande evangelista. E agora trazendo para a sua realidade, por que isso é importante? Nós entendermos. Porque algumas pessoas ficam tristes, porque elas olham para o dom delas, elas estão usando de uma forma, mas parece que isso tem produzido poucos frutos. E aí você olha para as outras pessoas, se compara com as outras pessoas e diz, puxa, mas eu queria ser como ela. Eu queria fazer um trabalho grandioso como a outra pessoa que tem o mesmo dom. Veja, é Deus quem produz o resultado. Deus é quem produz as realizações. A Bíblia diz isso. E toda realização, ela soma para o reino de Deus.
Uns vão plantar e colher muitos, outros vão plantar e colher poucos. Mas tudo é a ação do Espírito, a ação de Jesus e a ação de Deus. É claro que nós temos que nos preparar, é claro que nós devemos fazer o nosso melhor, mas nós devemos entender que nessa ideia de dons espirituais é a divindade, é o trabalho da divindade através de nós. Então, o que nós devemos fazer é nos abrir para Deus, procurar conhecimento, procurar desenvolver, procurar capacitação do Espírito Santo, mas permitir também ser guiado pelo Espírito Santo, por Jesus e também por Deus, que vai produzir as realizações. Então, se você tem um dom, e você tem um dom, algumas pessoas dizem, pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Sim, você tem dom. Pode ser que você não tenha descoberto qual é o seu dom, mas você tem um dom. Porque eu acredito que o Espírito Santo é competente. Ele não esquece de ninguém. Se você é batizado na igreja, se você é um filho de Deus, você aceitou Jesus como seu Salvador, você entregou o coração, você faz parte agora do povo de Deus, eu não acredito que o Espírito Santo tenha esquecido de você. Com certeza o Espírito Santo deu um dom para você. E talvez você não descobriu isso. E qual é uma das formas de nós descobrirmos o nosso dom? Primeiro, veja aquilo que você gosta de fazer. Aquilo que você gosta. Quando você faz isso, as pessoas dizem, olha, você faz muito bem isso. Algumas pessoas podem dizer assim, olha, você fez isso e eu me senti abençoado por você. Isso é sinal de que este é o seu dom. E há algumas pessoas, por exemplo, que têm o dom de sorrir, o dom de recepcionar bem as pessoas. Ela não aparece lá na frente pregando ou cantando de forma eloquente, bonita, mas ela tem o dom da recepção, de pastorear as pessoas já na porta da igreja. E este é um dom muito importante, talvez até muitas vezes esquecido ou menosprezado, mas esse é um dom extremamente importante. Todos nós temos dons, porque o Espírito Santo é competente. E se você tem um dom e você gostaria de trabalhar desta forma, mas talvez a igreja, numa comissão de nomeações, e agora nós estamos perto disso, ela vai dizer, olha, você vai trabalhar nesta função. Algumas pessoas dizem assim, puxa, mas eu queria outra. Eu acredito que Deus fala através da igreja, fala através das pessoas. E eu acredito que Jesus ele guia essas escolhas. Então, seja feliz e produza com o seu dom aonde Deus quer que você produza, aonde Jesus guiou você. E use o dom que o Espírito Santo te deu. E a Bíblia diz, no verso 11, diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Veja, aqui é dito que o Espírito Santo concede conforme ele quer. E num outro verso diz que ele dá o dom visando um fim proveitoso. É algo para a edificação da igreja. Então, todos os dons são importantes. No capítulo 12, dos versos 27 até o 31, fala sobre os dons. Há uma variedade de dons, mas nós poderíamos reduzir ou simplificar todos esses dons no que diz Efésios capítulo 4. Eu gostaria de convidar você para ir para Efésios capítulo 4. E diz assim, nós lemos inclusive esse texto, lembra? No nosso último vídeo falando sobre a igreja. E aqui novamente, Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim, em diante. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, o Espírito Santo distribui os dons para capacitar a igreja, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. E aqui nós temos 5 dons.
Veja, o primeiro diz aqui apóstolo. Qual é o dom do apostolado? O apostolado são aquelas pessoas visionárias que pensam lá para fora. Elas sentem o desejo de ir para fora, alcançar pessoas que ainda não conheceram de Jesus. Eu vou dar um exemplo para você. Quando alguém diz assim, olha, nós precisamos de um voluntário para trabalhar numa cidade onde não tem presença adventista. Nós precisamos de um missionário para enviarmos para a África. O camarada que tem o dom do apostolado, ele é o primeiro a levantar a mão e dizer assim, eu aceito, eu quero, eu topo esse desafio. O apostolado é aquele que é enviado. O apóstolo significa aquele que é enviado em nome de Deus. E ele é enviado muitas vezes para lugares longe e aonde não existe presença cristã. Então, este é o dom do apostolado. E é possível o dom do apostolado aqui para a igreja também, aqui no nosso distrito. E é importante esse dom. São pessoas que olham e dizem assim, olha, este bairro ainda não tem uma igreja. E eu sinto Deus me chamando para a gente ir para este lugar e plantarmos uma igreja. Ele pensa sempre para fora da igreja, para ampliar o reino. Depois nós temos aqui os profetas, né? O dom da profecia. Só que os profetas aqui não é especificamente apenas, né, aquele que faz profecias, né? Mas não somente aquele que é a voz de Deus, mas também aquele que atenta, neste caso aqui especificamente, aquele que atenta para a necessidade do povo. O profeta geralmente é aquele camarada, sabe, um pouco chato, assim, entre aspas, né? Mas a gente precisa muito dessas pessoas. São aqueles que, quando vem alguma coisa errada, ela vem e diz assim, não, meu amigo, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha, vamos voltar para a Bíblia. Ele é aquele camarada da Bíblia, correto, sabe? Olha, a igreja não está fazendo papel. Olha, nós estamos falhando neste ponto. Ele é a voz, ele é aquele que traz as pessoas para a voz de Deus. E é aquele também que olha para as injustiças sociais. Para aquele que se preocupa em atender os órfãos, as viúvas, assim como os profetas da Bíblia faziam e chamavam a atenção do rei para essas necessidades. O outro dom é o dom do evangelista. O evangelista, ele tem a capacidade de envolver as pessoas. Ele é uma pessoa muito carismática, muito feliz, ele tem facilidade de fazer amigos, ele está sempre ali na porta da igreja recepcionando, abraçando. Sabe aquela pessoa que quando chega uma visita, ela abraça, ela, olha, seja bem-vindo, ela convida os amigos para irem para a igreja, ela senta do lado, abre a Bíblia, ela é envolvente. Ela vai lá fora, ela vai lá no meio, que não é o meio da igreja, ela socializa com as pessoas, mas ela socializa para trazer para a igreja, ok? Ela envolve os seus amigos que ainda não conhecem Jesus, que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho. Ela envolve essas pessoas e traz para a igreja. Dirige classes bíblicas, tem essa visão também, né, de envolver as pessoas. O outro dom é o dom de pastor, o dom do pastoreio. Nem todo pastor tem esse dom. E nem todas as pessoas que têm esse dom são pastores. Eu conheço aqui, não vou citar nomes, mas eu conheço aqui mesmo, na nossa comunidade, bons pastores, pessoas que têm o dom do pastorado. São aquelas pessoas que cuidam da igreja, que visita as pessoas, que são pacificadores, que trazem harmonia para a igreja, que procuram cuidar, visitar. Se existem pessoas que estão ali, que tiveram discussões, ela procura apaziguar. Tem esse dom, o dom do pastoreio, de cuidar da igreja, sabe? De pastorear, de promover o trabalho também missionário. Mas são pessoas muito queridas na igreja. Estes são os que receberam o dom do pastorado. E existem também os outros que receberam o dom de mestres, o dom do ensino. E o dom do ensino nada mais é do que ensinar as pessoas. Pegar conceitos difíceis de entender e tornar isso claro para as pessoas. Elas têm uma didática muito boa e elas conseguem fazer algo muito claro, algo muito complexo se tornar claro. São bons professores de escola sabatina, são bons professores de classes bíblicas,
também geralmente são excelentes pregadores, né? Têm facilidade para ensinar, para fazer um bom sermão. Esses são os que têm o dom do ensino. E aí, você já descobriu qual é o seu dom? Sabe, todos nós talvez temos um pouquinho de cada um desses. E é possível que a gente tenha mais de um muito forte. Uma vez eu fiz um teste de dons e em cima desses dons e descobri algumas coisas bem curiosas que num outro momento a gente pode fazer junto, inclusive, esse teste de dons com você. Se você tem interesse nisso, deixa nos comentários aí dizendo assim, olha, pastor, eu gostaria de fazer esse teste de dons. E eu posso fazer com você para você descobrir qual é o seu dom, ok? Se você quer, vamos combinar assim? Se você quer, digita aí nos comentários assim, pastor, eu quero fazer esse dom, esse teste de dons para saber qual é o meu dom. E aí eu encaminho para você, tá bem? Mas pensa aí, qual é o seu dom? Você tem um dom. Jesus quer usar esse seu dom, quer usar você para abençoar pessoas e proclamar o reino. E Deus tem coisas grandiosas para produzir através de você. Então, o que nós devemos fazer? É buscar o Espírito Santo. Buscar capacitação para exercermos o nosso dom, vivermos o nosso ministério. Ou então, se você ainda não sabe, busque a Deus, busque o Espírito, para que Ele revele para você qual é o seu dom. E se você quer um dom que você não tem, peça a Deus também, peça para Ele. Quem sabe aí o Espírito Santo também te dá esse dom. Mas acima de tudo, seja feliz com o dom que você recebeu, pois todo dom é muito importante. O Espírito não dá pouca coisa, o Espírito dá coisas grandiosas. Deus opera para fazer grandes coisas. Então, converse com Deus sobre isso. Descubra aí qual é o seu dom e coloque o seu dom, o seu ministério nas mãos de Deus, porque Ele quer abençoar você e abençoar muitas pessoas, abençoar a igreja através do seu dom e do seu ministério. Que Deus abençoe muito você e até o nosso próximo estudo sobre a missão da igreja e o que nós temos que fazer com esses dons aí, tá bem? Deus abençoe você até o nosso próximo vídeo.